Economia do programa Encontro Marcado, a participação sempre competente do economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio, tudo legal? Paulo, qual a sua expectativa para 2024 da economia brasileira? Tivemos um ano bastante conturbado e eu gostaria de saber de você a expectativa sua, a expectativa do mercado para 2024. Quando vai chegando no final do ano, a gente começa a querer saber o que vai acontecer o ano que vem ou as expectativas para o ano que vem. Não é só a gente que quer saber isso, o governo também faz isso, ele faz as previsões dele e ele usa uma pesquisa que ele faz junto com os agentes econômicos, né, dos principais bancos do país, que se chama Pesquisa Focus. Ele pede para os bancos, não é só banco, é seguradora, corretora, mas principalmente, eu estou falando do banco de uma forma geral, fala o que eles acham que vai acontecer com a economia no outro ano. Aliás, mensalmente, a expectativa também para o ano seguinte. A expectativa para o ano que vem é a gente continuar com a inflação sob controle, em torno aí de uns 3%, inclusive, um pouquinho abaixo do que é hoje. A expectativa também é de um crescimento econômico razoável, né? Ele deve ser em torno de 3% em 2023, foi em 2022, e a expectativa é em torno de 2,5% para o ano que vem, do crescimento do PIB. Então a inflação mais baixa, um PIB crescendo um pouco menos, né? E o dólar, né, que é a principal moeda do mundo, também aí em torno aí de uns R$ 4,80. Essa é a pesquisa geral da pesquisa Focus. É isso que se espera para o ano que vem. De uma forma geral, eu particularmente acredito que as reformas, como a reforma tributária, que continua avançando, né, ela não vai ser totalmente implementada em 2024, mas ela continua avançando. Eu acredito, inclusive, que nós devemos ter algumas regulamentações para o ano que vem já da reforma tributária. Então, por quê? Porque primeiro ela tem emenda constitucional e depois ela vai ter as regulamentações, as leis complementares que vão terminar de fechar isso daí. Nós dependemos do que acontece no resto do mundo, das tensões geopolíticas. Nós temos as tensões aí lá entre Rússia e Ucrânia. Infelizmente nós também temos agora tensões em Israel e também aqui bem próximo da gente, Venezuela e Guiana. Então vamos ver como é que essas questões geopolíticas também continuam funcionando. As expectativas, da verdade, a gente sempre pensa elas num prazo mais longo. E as empresas têm que pensar nisso, porque ela não pode pensar somente para o ano que vem. Eu acho que nós, como pessoas físicas, né, como famílias, a gente tem que continuar a construir aí um futuro melhor no longo prazo também, né? A continuar a se aprimorar. O que eu estou querendo dizer é que a gente não deve parar de estudar, continuar a ter aí um bom controle do orçamento doméstico, porque quando a gente paga juros, a gente perde poder de consumo. O que é fazer um controle do orçamento doméstico? É você anotar quanto você recebe e os seus gastos do mês. E dar nome para isso daí. Não precisa de nenhum software, coisa assim. Você só precisa colocar 2 colunas, receita e despesa, está resolvida a questão. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Porque quando a gente entra no ano seguinte, né, nós temos aí várias coisas acontecendo, né, e a gente precisa saber como resolver isso daí do ponto de vista financeiro. Uma coisa que acontece agora no final do ano, né, em novembro e dezembro, é receber o 13º para quem tem a boa sorte de estar empregado, né? Inclusive o desemprego também deve cair o ano que vem. E uma dica que fica aqui é se prevenir para o ano que vem, sempre deixar uma reserva financeira. As pessoas não gostam muito do que eu vou falar, mas uma boa reserva financeira é de pelo menos 6 meses de salário. Muita gente fala para mim que isso é absurdo, que não vai conseguir fazer isso daí nunca. Quando a gente pensa nas coisas, a gente tem que fazer o planejamento. E o planejamento financeiro é o principal item. Eu acredito que a economia vai continuar a crescer e vai se refletir aí na renda e no emprego também. Então eu vejo um ano de 2024 bom do ponto de vista econômico. É lógico que ele não é homogêneo. Isso significa que não é todos os setores da economia que vão crescer da mesma forma. E cada um deve ver de uma forma bastante específica em relação a isso daí. De uma forma geral, o país vai crescer em torno aí de 2,5% a 3%. Mas o setor que você trabalha, como é que ele está? Então é importante você também tentar pensar a respeito disso daí. Né, ver como é que se informar como está o setor do que você trabalha. Porque você às vezes tem um setor da economia que cresce muito bem e daí se fala que o índice vai estar muito bom.
Então, isso é a questão macroeconômica, né? Ela pega o contexto como um todo. Para finalizar, então, é isso aí. Nós teremos um ano com inflação menor, desemprego menor, crescimento um pouco menor também, essa é a expectativa, e temos tensões geopolíticas que esperamos que melhorem ou se resolvam, né, para dar mais segurança para o mundo como um todo. Então, é isso daí. Eu desejo a todos aí um feliz 2024. Até mais.